porque nós temos uma nova série começando, isso mesmo. Mas antes de eu contar para vocês a nova série, eu quero relembrar com vocês a nossa última série, Descobrindo o Tesouro. Isso mesmo. Vocês lembram que nós encontramos 7 chaves muito importantes? Nós encontramos a chave da união, nós encontramos a chave da soberania, a chave do caráter, a chave da mordomia, a chave do autogoverno, a chave da individualidade e também a chave do semear e colher. Mas todas essas chaves nós descobrimos, sabe aonde? No nosso grande tesouro, isso mesmo, na Palavra de Deus, na Bíblia. Mas pessoal, nós temos uma investigação para começar nesse dia e eu vou precisar contar com isso aqui, ó, para descobrir com vocês novas histórias, isso mesmo! Nós vamos descobrir lá na Palavra de Deus, na Bíblia, homens e mulheres que, assim como nós, tiveram boas atitudes, tiveram atitudes mais ou menos, atitudes ruins, mas acima de tudo, eles não desistiram de Deus. E sabe qual é a história que nós vamos descobrir e investigar hoje? É uma história muito conhecida. É a história de Noé. Isso mesmo, a história de Noé. Que bom é ter uma família, né, pessoal? Quem aí tem uma família na sua casinha? Eu tenho uma família. Você tem o papai, a mamãe? Você tem irmãos? Sim, é muito bom ter uma família. Mas eu também quero dizer uma coisa. Ainda que você talvez não tenha uma família aí na sua casinha, não precisa ficar triste. Nós temos a família de Deus, isso mesmo. Então todos nós temos uma família, ou mais de uma. E Noé, ele era assim, ele tinha uma família muito especial. Era ele, o papai, era a esposa, a mamãe, e eram 3 filhos, isso mesmo, 3 filhos. Deus gostava muito de Noé. Sabe por quê? Porque Noé era um homem íntegro. Ele era um homem que andava com Deus. Ele era justo. E Deus se agradava muito de Noé. Até que um dia, pessoal, Deus olhou para onde Noé morava e viu que as pessoas estavam assim, ó, fazendo muitas coisas erradas. Isso mesmo. Eles estavam fazendo maldades. Eles estavam fazendo coisas ruins, brigando, mentindo e até roubando. Isso mesmo, eles estavam roubando. Que feio, né, gente? Muito feio. Deus também ficou muito triste. Deus ficou assim, ó, sem palavras para o que eles tinham feito. E aí, Deus pensou e resolveu fazer alguma coisa naquela situação. Sabe o que Deus decidiu fazer? Deus decidiu que Ele ia mandar naquele lugar uma forte tempestade. Mas não era uma tempestade igual a gente tem hoje. Era uma tempestade muito mais forte, que ia inundar tudo. Mas Deus, Ele não se esqueceu de Noé. Sabe por quê? Porque Noé era um homem justo e bom. Isso mesmo. Então, Deus foi lá e disse: Noé, constrói um grande barco. Construir um grande barco, Senhor? Isso mesmo, constrói um grande barco, porque esse barco, ele vai proteger você e sua família. Mas não esquece de uma coisa: coloca dentro da arca 2 animais de cada espécie. Noé foi, construiu. Deus mandou Noé fazer cada detalhe da arca com muito capricho. E foi assim que Noé fez. Noé levou um tempo para fazer. E deve ter cansado bastante, né, pessoal? Mas Noé não desistiu. Noé fez tudo como o Senhor havia ordenado. Ele fez as medidas certas, ele fez
a entrada como Deus tinha mandado. Até que num grande dia, Noé acabou a construção. Olha, pessoal, o grande barco que Noé fez. Isso mesmo. Olha aqui, ele fez uma arca enorme. Sabe por quê? Porque precisava caber todos os animais, a família dele. Isso mesmo. Apesar das pessoas todas ficarem rindo de Noé, não acreditando no que Deus tinha pedido para Noé fazer, ele permaneceu firme, confiando naquilo que Deus tinha ordenado para ele. E aí, quando ele acabou de construir tudo e ele viu que tinha ficado bem bom, ele começou a convidar, a chamar os animais, 2 de cada espécie, para entrar na arca. E aí, ele chamou os cães. Ó, eles entraram na arca. Os hipopótamos. Os elefantes. As girafas também foram. Os pássaros, olha lá. O leão e a leoa também entraram na arca. E não foram só esses animais, sabe, pessoal? Todos os animais entraram na arca. 2 de cada espécie. E além deles, entraram também a família de Noé. Isso mesmo, os 3 filhos de Noé também entraram na arca. Vamos colocar eles na arca? E, finalmente, a esposa de Noé e Noé. E eles entraram na arca, crendo no que Deus havia falado para eles. Então, eles fecharam a arca. Isso mesmo, eles fecharam a arca. E quando fechou a arca, pessoal, vocês não sabem o que aconteceu, ou vocês lembram? Caiu uma forte tempestade. Isso mesmo, uma tempestade muito, muito furiosa, que inundou tudo. Inundou as casas, as árvores, as plantas. Tudo ficou inundado de água. Isso mesmo. Todas as pessoas, tudo ficou inundado. E aí, naquele momento, Noé teve a certeza, a convicção de que realmente Deus estava guardando ele e a família dele de todo o mal. Que legal, né, pessoal? Que legal é ver a soberania de Deus, mas também o que Noé fez. Noé, ele não ligou porque as pessoas estavam falando dele, porque as pessoas estavam rindo dele. Noé não ligou para o que os outros estavam dizendo. Noé, ele permaneceu firme, olhando só para Deus e para os planos que Deus tinha para ele. E aí, olha o que aconteceu. Deus livrou ele, a casa dele e todos esses animais. Isso mesmo. Eles ficaram ali, aqui nessa arca, por muitos dias. E aí, sabe o que aconteceu? Depois que toda aquela tempestade acabou, Deus deu para Noé um símbolo, uma aliança. Sabe com o quê? Com um arco-íris. Isso mesmo, pessoal. Deus mostrou para Noé com o arco-íris o símbolo da aliança que eles estavam fazendo com ele. Porque a partir daquele tempo, ninguém mais, o mundo não seria mais acabado com água. Então, pessoal, nós temos uma história muito legal hoje. Uma história que nos ensina que ter uma vida íntegra, justa, com Deus, andando com Ele, é muito importante. Noé, ele tinha um caráter de Deus dentro dele. E isso fez ele permanecer firme. Ele não pensava em fazer maldade. Ele não ficava pensando em entristecer as pessoas. Sabe de uma coisa? Ele não se corrompeu. Ele não ficou fazendo as coisas que as outras pessoas estavam fazendo. E assim é na nossa vida.
nós precisamos ter atitudes, comportamentos que agradam ao Senhor. Sabe por quê? Porque isso é sinônimo de um caráter. Olha aqui, ó, um caráter aprovado por Deus. Isso mesmo. Então, pessoal, a partir de hoje, eu e você, nós temos um desafio. Isso mesmo. A gente precisa olhar para dentro da gente e saber se nós temos de verdade um caráter como o de Noé, um caráter justo, bom, se realmente a gente anda com o nosso Deus. Não podemos, pessoal. Mesmo que todo mundo ao nosso redor esteja fazendo coisas erradas, a gente não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes, nós somos parecidos com Jesus. Então, eu tenho um convite para te fazer. Nesse tempo de tantas incertezas, de tanta gente falando tantas coisas, tanta falta de fé, eu tenho um convite para te fazer. E sabe o que é? Nós vamos pensar aí na nossa casinha como nós podemos ter atitudes que agradam o coração do nosso Deus. Isso mesmo, nós precisamos, pegar a nossa lupa e investigar. Sabe o quê? A nossa vida, isso mesmo, investigar a nossa vida para saber se dentro da gente tem alguma coisa ainda que não agrada ao Senhor. Então, eu deixo esse desafio para você, mas antes eu quero fazer uma oração contigo. Isso mesmo, eu quero fazer uma oração. Sabe para quê? Pra gente ter um caráter íntegro igual ao de Noé. Quem aí topa ter um caráter íntegro igual ao de Noé? Eu quero, você também quer? Então ora comigo e pede para Jesus, porque Ele é o único que pode mudar isso dentro da gente. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque no Senhor nós podemos ter um caráter bom, um caráter íntegro, um caráter parecido contigo. Abençoa, Senhor Jesus, cada criança na sua casinha agora, cada família, que no nome de Jesus nós possamos, a partir de hoje, pensar como Jesus, falar como Jesus, ter atitudes que Jesus teria. E Deus, não nos deixe pecar como aquelas pessoas na época de Noé. Nos ajuda a nos afastar e sempre olhar para o Senhor e não fazer coisas que te desagradam. Nós choramos, Paizinho, e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Isso mesmo, pessoal. A partir de hoje, nós precisamos cada dia mais ter um caráter mais aprovado ainda por Deus. Então, eu deixo aqui um beijo no seu coração. Tem atividades lá na Ibag Kids, não esquece. Tem no Instagram, no Facebook e tem um versículo para te memorizar também, isso mesmo. Não esquece de fazer, chama todo mundo para a sala e façam as atividades juntos, combinado? Um beijo, tchau!